Que hoje? Deve. Devo? Então tá bom. Muito bem, então vamos lá, hein? Posso ir? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Hoje eu vou lidar aqui com um assunto que me interessa muito porque eu tenho muita curiosidade sobre isso. Mas hoje aqui também eu quero estabelecer a diferença entre uma pessoa que optou por ser uma ferramenta, né, e outra pessoa cuja opção foi criar uma ferramenta e administrar essa ferramenta. Ou seja, eu vou conversar com um profissional que trabalha como profissional há muitos anos, né? E também com alguém que criou uma ferramenta, você criou empresa, né? E passou então a administrar essa ferramenta. Vou mostrar essas diferenças aqui durante o papo que eu vou ter com eles, e o assunto é aviação, né? Vou falar sobre aviação, e eu tenho aqui duas grandes figuras, cada um na sua área, né? Eu tenho aqui o Edgardo Gabriel Marted, que é argentino, né? E tenho também o Pedro Misael. O Marted é o cara que optou por ser a ferramenta, né? Por se autoconstruir como uma ferramenta. E o Pedro é aquele cara cuja opção foi se transformar, né? Ou transformar o seu espaço, vamos dizer assim, em ferramenta, né? E com isso ele acabou criando empresas, beleza? Então essa vai ser a nossa conversa de hoje aqui no Jurubebas. Marted, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Obrigado. Pedro, bom dia. Você que é o cara que criou a ferramenta chamada Global, antes de chegar lá, é óbvio que isso teve um começo, né? Você não criou direto a Global. Provavelmente você passou por um processo de autoaprendizado e tal, e de testar possibilidades até chegar lá. Ou seja, a Global já é o resultado bom dessas experiências. E eu vou querer saber tudo sobre isso. Seja bem-vindo ao Jurubebas. Bom dia, muito obrigado. Estamos aí para poder bater esse papo aí, para a gente conseguir atingir níveis de conhecimento aí para quem tiver algum interesse de trabalho com a equipe, trabalho de administração, trabalho de projeção. Pedro, eu sou uma experiência viva da diferença entre ser profissional e ser empresário. Ou seja, ser o cara que faz as coisas e o cara que administra o fazimento dessas coisas. Eu sou uma experiência viva disso. Enquanto profissional, né, da área da comunicação, eu era um cara muito bem pago e tal, e sempre tive muito cuidado em fazer o trabalho direito e tal. Um belo dia eu tomei a decisão de ser empresário. Aí eu vi o capeta chupar manga assim o tempo todo. Por quê? Porque eu acreditava, né, que era a mesma coisa. E não era a mesma coisa. Então, assim, eu entendi claramente que uma coisa é você ser profissional e ser dedicado e saber o que você tem que fazer, né? O quanto você tem que se preparar para fazer uma determinada coisa. Depois a gente vai conversar com o Marted sobre isso. No seu caso, quando você despertou para isso, do tipo, não, eu posso ter uma empresa. Você já tinha sido funcionário? Você já tinha trabalhado na área ou não? Ou isso é um sonho de criança? Como é que foi isso? Conta para mim. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Trabalhei em balcão de panificadora, trabalhei com montagem de placa de gesso, fabricação de placa de gesso. Trabalhei em escritório de despachante de veículos até os 17, 18 anos. Após isso eu fui trabalhar na Força Aérea. Fiquei na Força Aérea 1 ano e pouco e queria, na realidade, seguir carreira na Força Aérea. Mas descobri que dentro da Força Aérea não era bem isso que eu queria. Eu queria alguma coisa melhor, maior.
E eu voltei para Goiânia e comecei a trabalhar no aeroporto, numa empresa no aeroporto, uma empresa na época muito consagrada no Brasil. E eu comecei a trabalhar lá como motorista. E trabalhei lá a partir de 1979. Comecei a trabalhar nessa empresa e fui desenvolvendo pela necessidade. O pessoal às vezes deixava muito a desejar, quem tomava conta da parte de administração ou da própria venda, nunca estava presente no momento que chegava um cliente, alguma coisa. E como eu estava no fundo esperando alguma coisa, eu comecei a fazer estoque, comecei a fazer Cardex na época, que não existia nada, tudo era na mão, na ficha. Então eu comecei a fazer aquilo ali e comecei a gravar os PNs das peças, de tudo que acontecia. Chegava cliente, eu ia lá e atendia no balcão, porque não tinha ninguém para atender, alguém tinha que atender. Então eu ia e atendia. E aprendi a fazer a técnica de aprendizado só, e aprendi a olhar manuais só, e gravava todo, tinha uma memória muito boa, a vida inteira tinha uma memória fotográfica. E aprendi com tudo isso a conhecer. Então eu conhecia todo o estoque da filial de Goiânia, conhecia o que tinha na matriz, eu conhecia o que tinha nas outras filiais. Então chegava um cliente, precisava de algum item, eu sabia onde que tinha, que local que eu podia, né, atender. Então assim, e fui desenvolvendo de uma forma muito rápida e acabou que eu fiquei quase que tomando conta da filial toda, apesar de que tinha um gerente. Então assim, eu fazia todo o trabalho, parte de gerenciamento de produtos, pedido, entrega, conferência, e eu ia nas oficinas entregar, e eu começava a olhar, o mecânico está montando, por que é isso, por que é aquilo, e comecei a ver a parte final e fui aprendendo a parte mecânica, apenas de acompanhar o pessoal e os manuais. E quer dizer, eu tive que fazer a parte de literatura muito cedo, sem fazer a parte prática. E quando eu via o pessoal fazer a parte prática, eu via que aquilo ali estava errado, fazendo a coisa, e a coisa estava fora do que estava previsto no manual. Eu começava sempre a ler manual e comecei a aprender isso. Ou seja, a essa altura você sabia teoricamente o que fazer e já tinha a condição de observar que o que estava sendo feito não estava de acordo com a parte teórica que você já sabia. Sim, muitas vezes a gente vinha e tinha mudanças, boletins de serviço que as fábricas enviam, e os mecânicos às vezes não tinham esse conhecimento, por falta de conhecimento, às vezes de atualização, mesmo pela dificuldade da língua, de falar inglês. Algumas empresas tinham alguém que fazia esse trabalho, mas assim, muita gente tinha dificuldade. Então, quando chegava qualquer coisa nova, o cara estava montando, aí não sabia como ele montava. Olha, isso aqui teve uma mudança. Isso aqui, você só pode usar essa válvula com esse tipo de guia. Essa guia aqui agora, a partir daqui, agora não é mais guia de bronze, agora é uma guia de ferro. Então, quer dizer, ela vai ter um travamento, vai ter uma folga X. Então, quer dizer, mas essa válvula aqui não é a mesma. Não, não é a mesma. Teve uma mudança, teve um boletim. Tá aqui, ó, o boletim é esse, assim, assim. Então, eu sempre passava informando isso pro pessoal. E acabei que eu peguei assim, um gosto pela mecânica e muito conhecimento com todo mundo, principalmente com todos os mecânicos da área. Então, todo mundo precisava de alguma coisa, liga lá pro Pedro que ele sabe. E assim foi se conduzindo. Depois de 7 anos trabalhando nessa empresa, eu vi algumas dificuldades da empresa, porque eu não conseguia alavancar na empresa, apesar de tomar conta de grande parte da empresa, eu não conseguia, porque existia uma pessoa, e essa pessoa era muito amigo, que era pai de um amigo meu, e assim, teria que subir aquela barreira, entendeu? E para não contestar isso, nem com o pessoal da matriz, ou ter que realmente esclarecer o que estava acontecendo, eu resolvi falar assim, olha, eu não quero prejudicar ninguém, mas também não quero sair, também não quero ficar como ruim na história. Então eu resolvi sair e eu mesmo tocar uma empresa. Então eu resolvi montar uma empresa, que a primeira empresa que eu montei foi a Gaivota. Ou seja, você fez aí uma espécie de curso, você fez um mestrado e uma pós-graduação e um doutorado do ponto de vista prático, trabalhando, conhecendo, sabendo, vendo tudo o que poderia ser, o que você faria diferente e tal. Com esse conhecimento, você vai para a criação da sua primeira empresa. É isso? Sim. Na aviação. Na aviação. Que foi a Gaivota. Que foi a Gaivota. Ok. Então, vamos fazer uma pausazinha aí. Martede. Sim, senhor.
ele disse ali claramente que a aviação, do ponto de vista da mecânica, né, dos aviões e tal, da parte técnica, né, é uma atividade que exige muita atualização, porque as coisas mudam, né, e essas mudanças precisam ser observadas por quem está lá na lida, tecnicamente falando, ou seja, quem está desmontando, montando, quem está dando manutenção e tal. No seu caso, especificamente, de onde vem o gosto pela parte técnica, por se transformar no próprio instrumento que você acabou se transformando? Como é que aconteceu isso na sua vida? Aconteceu en mi familia. Mi papá era militar da aviação naval argentina y voaba na aviação naval. Y, bom, de criança já nos levava a voar. Y ahí entra aquele que nós chamamos o bicho da aviação. Sí, eso fica grudado na gente. Então, se falava só em aviões em casa, y só motores, só cosas técnicas. Fui creciendo en ese ambiente, con mi hermano también ligado en esa área, y cuando llegó un momento que saí da escola primaria, entré en escolas técnicas ligadas a aviación, o sea, eran escolas para cursos de técnicos aeronáuticos, cursos bastante avanzados, 6 años, dia e noite, ou seja, nós vivíamos para isso. Ou seja, é preciso gostar muito, né? Sim. Bom, estudei e trabalhava em oficinas, trabalhava com motores, fazia motos de corrida, carros de corrida, coisas de gente jovem. E segui para o lado dos motores. Saí da escola, fiz o exército, o serviço militar, que era obrigatório na Argentina na época, y voltando do servicio militar a Continental Motors, una fábrica de motores de Estados Unidos, puso una oficina, estableció una oficina, un escritorio en Buenos Aires para ampliar los negocios en América del Sur. Fueron una escuela donde yo estudié, yo ya estaba en la facultad en esa época, en la universidad, y buscaron una persona que cumpliera ciertos requisitos, y a escola me seleccionó. Yo agradezco, siempre fui grato a escola por eso, y mandaron una persona a mi casa para me ofrecer este empleo. Sí, no solo empleo, trabajo también. Cosas diferentes. Bueno, ahí me ofrecieron este trabajo, fui, rendí los exámenes y pasé y me contrataron. Eso fue en el año 1969, yo tenía en la época 21 años, y me llevaron para Estados Unidos, me comenzaron a treinar en la área de motores Continental. Y voltando, trabajaba para dos personas que vinieron de los Estados Unidos y de Canadá, y me fueron llevando en los diversos países de América del Sur, y 3 años después a fábrica me ofreció ficar sozinho con América del Sur. Eles regresaron a Estados Unidos e eu fiquei representando a empresa na parte técnica. 3 anos depois que você havia entrado na empresa? 3 anos, sim. Ou seja, você estava já com 24 anos? Sim, senhor, sim. Ou seja, muita responsabilidade para muito pouca idade ainda, né? Sim, bom, senti o Mas tecnicamente peso. Você estava preparado? Eles achavam que sim? E eu sentia, sim, claro que a gente não tem a experiência que tenho agora, por supuesto, mas eu cumpri com minha missão, com o que eles queriam. Depois de deixar-me sozinho, 2 anos depois, me falaram, ok, se você tivesse que poner este escritório hoje na América do Sur, onde poria? E falei no Brasil. Por que me falaram? Porque o Brasil, o mercado era muito maior, tenía sistemas de comunicaciones más avanzados que Argentina, o sistemas yo podría viajar de aquí para cualquier país sin tener que
saliendo de Buenos Aires tenía que venir a San Pablo para ir a Venezuela, por ejemplo. De acá podía ir directo. Entonces me pidieron para me mudar. Casé con una persona en Argentina, con mi esposa, y mudamos para Brasil. Desde esto estou aqui no Brasil. Ou seja, desde o ano 1974. 1984 você veio para o Brasil e está aqui até hoje. Sim, senhor. Ok. Sim, senhor. A sua ligação com a Global, com a fabricante de motores, a Continental, ela durou até quando? Até 1918, oficialmente, eu pedi sair porque minha esposa ficou doente, mas fiquei até 2020. Eu me aposentei em 2020. Até 2020 você 51 continuou anos. no seu primeiro emprego. Sim, senhor. Que Sim, loucura. sim. Marted, mas assim, o fato de você ter crescido... Permítame esclarecer uma coisa. Ah. Quando eu cheguei no Brasil, me ofereceram o resto da América Latina. Então, eu representei a empresa durante praticamente 50 anos, desde o México até a Antártica. Ou seja, um aspecto que eu acho muito interessante é o seguinte: o fato de você ter sido levado pelo seu pai para os aviões desde criança e tal, e o bicho do avião, vamos dizer assim, né, ter picado em você, isso não significaria que você se transformaria no técnico, ou seja, no instrumento, na ferramenta que você acabou se transformando, né? Daí, ou seja, você tinha o talento, uma coisa juntou com a outra, né? Então, assim, no caso do seu irmão, por exemplo, seu irmão também seguiu o mesmo caminho ou não? Mesmo caminho, só que não partiu para a aviação comercial. Ele foi na área de manutenção de aviones comerciales. Él trabajó durante 40 y pocos años en aerolíneas argentinas. Me diz uma coisa, a partir do momento que você, então, se desliga da Global, você cumpriu lá o que você... Da Continental, que você se desligou da Continental, como é que surgiu essa coisa da Global? Como é que você, do que você fazia na Continental, você passa então a dirigir tecnicamente uma empresa do mesmo modo ligada à aviação? Eu me aposentei e pensei em parar. Difícil parar. Seguí conectado a Continental porque eles me pedían atender en cierta forma, no oficialmente. Oficialmente sí, atendí oficialmente, yo que no estaba ligado como funcionario a fábrica. Cada vez que me solicitaban algo, hacíamos un contrato y yo, por ejemplo, tenía que ver un motor o atender un cliente o dar un entrenamiento. Ahí yo conocí a Pedro da JP Martins, cuando él trabajaba en JP Martins, y después cuando él ya tenía a empresa propia global, yo visitaba aquí Goiânia y nos desligamos cuando me desligué de Continental, mas enseguida él me llamó y me dice, yo precisaría entrenamiento para mis mecánicos. Ok, le digo, ¿puedo dar el entrenamiento? ¿Para qué? Bueno, necesito estos motores para ser homologados ante autoridad competente, ante ANAC. Le digo, eso tiene que ser oficial. Entonces, me deja ver qué puedo hacer. Ligué en la fábrica y el departamento técnico de la fábrica me dice, sí, vos está capacitado para dar entrenamiento, mas tenemos que ver la parte legal. La parte legal, o dice el presidente del departamento legal, me ligó, dice, sí, nos vamos a hacer un contrato para que sea oficial y vos da o treinamento y as pessoas que você qualifica, manda os nomes para aqui e nós vamos a emitir os certificados. Falei isso com a Global e vim aqui, fiz o treinamento, certificou os motores ante ANAC y estaba resolvido el problema, acabó. Ahí él me dice, ¿qué que você está haciendo? Nada. Dice, ¿no quiero trabajar para mí? Sí que quiero trabajar. Demoré 5 minutos para decirle que sí. Sí, sí Ou seja, está no sangue, né? Sí, entonces me siento bien, me tratan muy bien, es una empresa espectacular en todo sentido, a forma en que tratan o pessoal o cómo el pessoal se vincula conmigo y con las otras personas es muy agradable.
o ambiente onde trabalhamos. Então, estou feliz disto. Bom, voltando então ao Pedro. Pedro, Vamos lá. aí você criou a Gaivota. Ok. Depois da Gaivota, veio a Global ou teve algum outro... ou algo aconteceu antes da Global? Não, eu toquei a Gaivota até o ano de 1999, de 86 até 99. Aí eu resolvi que eu queria sair do coisa, tive alguns problemas pessoais e resolvi vender a oficina. Não quero mexer com a oficina, porque a oficina é uma movimentação de pessoas, de gente, muita coisa, e assim, você não consegue controlar quem está dentro de um aeroporto, entra e sai e tal. Aí eu resolvi vender. Só que eu tinha construído a sede da Global dentro do aeroporto de Santa Cruz. A sede da Gaivota. A sede da Gaivota. Não da Global Não ainda. da Global. Tá. Aí, e a oficina era lá dentro. Aí quando eu vendi a parte de oficina, na época era a Infraero que tomava conta do aeroporto, falou assim, não, você não pode outra pessoa colocar outro nome, você tem que vender, o contrato é com a Gaivota. Então se você vende só a parte, aí o seu contrato termina e você não tem mais direito. Então eu perderia a concessão e a empresa teria que entrar num novo processo de admissão para dentro do aeroporto. Uhum. Então, todos aqueles benefícios, porque quando você constrói dentro de um aeroporto, pela legislação que era da Infraero, você constrói com recurso próprio e você tem X anos para você fazer a depreciação e a partir daí você passa a pagar Aluguel. um aluguel da área edificada. Enquanto você constrói, você paga o aluguel do terreno, apenas o Ok. do terreno. E depois da depreciação, você passa a pagar o aluguel do valor predial. Então, só que nisso, naquela época, assim, eles mudavam as tabelas não pelo índice nacional que se fazia, eles determinavam um X lá e cobravam. Então, assim, começou-se assim, a inflação deu 10%, eles aumentavam 40%. Então foi ficando muito difícil. Aí eu saí, aí eu peguei e fui vendi a Gaivota por causa desse contrato com a Infraero, porque aí poderia continuar nos termos que foram iniciais. Então eles não poderiam fazer esses aumentos, a não ser os aumentos de lei que eram previstos no contrato. E passei, e eu tinha um escritório na época que eu tinha montado nos Estados Unidos para compra de material, que chamava-se Global. Aí eu trouxe essa filial de lá para cá, eu encerrei nos Estados Unidos lá e trouxe para cá o nome que eu já tinha montado há alguns anos, que fazia compras de material para mim nos Estados Unidos. E trouxe para Brasil e montei a empresa Global. Inicialmente eu montei a empresa apenas com distribuição de produtos e eu terceirizava alguns itens de importação com algumas empresas grandes dos Estados Unidos que tinham base no Brasil. Então eu fazia isso através das empresas. Mas o custo foi ficando muito alto e a legislação brasileira ela não te favorece a fazer uma sequência, ou seja, uma empresa ser criada com determinados objetivos e o governo muda a regra a cada ano. Naquela época, quando o Collor entrou no Brasil, tudo que se podia importar, você tinha que ser uma oficina para você importar. Você não pode importar peças de avião se você não for uma oficina autorizada. Porque se você for por esse lado, você vai ter que pagar um imposto, e o imposto inviabiliza a compra, a comercialização, a revenda. Então você obrigatoriamente tem que ser uma empresa certificada. Uhum. Então, eu comprava de algumas empresas certificadas, porém o custo ficava muito alto. Então eu inviabilizava. Aí eu resolvi voltar e montar uma empresa apenas de motores e acessórios. Montei essa empresa e o espaço ficou pequeno. Aí na sequência, uns 2, 3 anos depois, eu montei uma oficina lá na saída de Inhumas, que hoje chama-se ANA, que é Aeródromo Nacional de Aviação, que hoje é
um dos maiores aeroportos hoje particulares do Brasil, tirando os de linhas convencionais, das linhas aéreas. É o maior polo de manutenção do Brasil. Ó. E fui para lá e construí o primeiro hangar. E levei essa oficina para lá. E continuei ampliando, aí ampliei para a parte de hélice. E aí já era global. Já era global. Quando eu mudei, que eu vim que eu saí de Santa Veva, eu saí, fui lá para o Santa Veva mesmo e montei uma empresa de peças, já global. Tinha que trazer para cá. Aí eu fui e comecei a ampliar. E as dificuldades do mercado foram acontecendo. A gente distribuía material e fazia manutenção de motores. Mas a manutenção de motores, você tem que ter um conjunto que são os acessórios. Aí eu terceirizava os acessórios com empresas certificadas. E comecei a ter problema com esses acessórios. Aí fazia mal feito, o cara não colocava produto, você entregava material na mão dele e ele colocava só metade do material. E os problemas que acontecia, o cliente podia chegar em mim, ó, o motor deu problema. Aí eu ia ver, o motor não tinha problema, que tinha problema era o acessório. Aí comprei máquina de fazer sistema de combustível e comecei a fazer sistema de combustível. Ou seja, tudo que dava problema com a terceirização, você eu comecei a fazer. Adicionava no seu negócio. E com determinado tempo, os clientes começaram a me reclamar, uns 5 anos atrás, começaram a me reclamar muito do departamento de hélice. Olha, Pedro, tem que voltar a mexer com hélice, porque quando eu era na Gaivota eu fazia hélice. Você tem que voltar a mexer com hélice, porque nós estamos com um problema. A gente leva uma hélice para lá, o cara não tem material para reposição. Então, assim, eu mando uma hélice na safra, um avião agrícola voa 4 meses, 5 meses, que é o período de safra e safrinha. Então, assim, o cara parava o avião dele, que fazer uma revisão de hélice, ficava 60 dias parado. Quer dizer, justamente separar 60 dias num período de 2 meses, num período de 5 meses de produção. Era inviável. Com certeza. Então, a Embraer também, que é uma empresa que eu já era distribuidor, também falou assim, ó, você podia nos ajudar aí, porque os clientes estão faltando. Aí acabou eu montando hélice novamente. Eu liguei para a Hertz, que eu já era distribuidor da Hertz, eu que era um dos fabricantes, e eu era representante deles de parte de turbos, chargers e controladoras. Aí falei com a pessoa e ele falou assim, olha, monta a empresa que eu te dou a distribuição de produtos. Aí eu montei a empresa e passei a distribuir também produtos da empresa. E a empresa certificada junto à ANAC e também junto a essa própria empresa que é a Hertz Propeller. E isso propagou de uma certa forma e hoje nós temos a oficina de hélice da Global, hoje é muito bem conceituada no país e faz uma quantidade de hélice considerável, bastante grande. Pedro, só para me elucidar aqui uma dúvida, a Global hoje, ela está específica na questão das hélices ou ela continua dando manutenção em motores? A Global faz motores, faz todos os acessórios, faz hélices, faz alternadores hoje, motor de partida. Nós certificamos a partir deste ano toda a revisão de célula para 240 modelos de aeronaves e nós estamos montando agora uma oficina para fazer turbohélice, fazer serviço de PT-6. Então a nossa certificação já está em andamento, grande parte dos serviços já foram feitos, já estão feitos. Eu estou comandando a parte de assessoria da montagem disso. O nosso banco de prova deve ficar pronto, a empresa deve entregar agora dia 30 de setembro. Então a partir daí nós vamos certificar a revisão geral de PT-6, que tem muito poucas empresas no Brasil. Nós já estive nos Estados Unidos em contato com algumas empresas americanas e todas elas querem seguir na parceria com a gente, porque já nos conhecem. Então, assim, ampliamos o mercado aí da Global um potencial de 30%, 40% agora a partir desse ano. Ou seja, isso não é nenhum crescimento, né? Isso é uma virada, assim, é algo que extrapola, porque quando você fala em crescimento,
no nível de 40%, nós estamos falando de um acréscimo absurdo. Você quase dobra a importância, a área de atuação da empresa e tal. A Global hoje, na sua visão, já que hoje você é muito mais um consultor, né, ou você dá assessoria, e eu quero até falar sobre isso, você acha que a Global ela tem lastro para tudo isso? Sim, quando eu montei a empresa, que eu passei ela para os meus filhos, sempre adotei um sistema seguinte: tudo aquilo que você compra ou que você importa, você tem que ter condições de pagar. Então, assim, eu não importo um item, uma arruela que a empresa não tem o dinheiro para pagar. Então, hoje, se falasse hoje, fecha a porta, eu não devo um centavo para ninguém. Uhum. Ou seja, todo que tem no estoque está pago. O Global hoje deve ter um estoque aproximadamente de 25 mil itens, em torno de 25 milhões de dólares, que atende a todo o mercado brasileiro. Somos distribuidores de várias companhias, somos centros de serviço de várias empresas e sempre adotamos serviço de qualidade. Ou seja, essa estrutura, com essa filosofia, porque isso é uma filosofia, Sim. Né? Essa estrutura com essa filosofia estava pronta quando você passa a empresa para os seus filhos. Sim, já estava pronto. E se transforma num consultor. Sim. Ou seja, hoje eu sei que você tem uma filha e um filho, sim, que estão no comando da empresa. Correto. Qualquer problema, qualquer decisão, qualquer ideia nova e tal, fatalmente vai passar pelo seu crivo, ou seja, pela sua consultoria. Exatamente. Essa é a condição que eu passei a companhia para eles. Certo ponto, a gente tem que ver que a gente vai envelhecendo, né? Eu já estou com 47 anos dentro da aviação. Então, assim, na aviação é muito tempo. Então, assim, mais cedo ou mais tarde tem que passar. Então, a gente trabalhou assim, na média, a vida inteira eu trabalhei de 14 a 15 horas por dia. Mas todos os clientes que estavam acostumados com a Global, com você no comando, sabem que podem contar com você também, né? Sim. Ou seja, a segurança, a credibilidade e tal. Você transferiu isso para os seus filhos e disse, eu não só estou transferindo isso, eu estou me comprometendo a dar consultoria. Enquanto eu tiver condições, eu estou presente dessa forma. Sim, é isso. Exatamente, porque a gente não consegue parar, quem trabalha 15 horas por dia, não consegue parar de uma hora para outra. Aliás, é o seguinte, eu digo eu já falei isso uma vez para um empresário amigo meu, falei, cara, você não está gastando mais, você vai, nas próximas 10 gerações, você não consegue gastar o que você está ganhando hoje. Então não justifica mais você ficar perdendo tempo em ganhar dinheiro. Não, eu gosto muito de trabalhar, então eu falei, não. Você gosta de dinheiro, você não gosta de trabalhar. Porque se você gostasse de trabalhar, você estava se candidatando a ser alguém colaborador de um monte de causas aí e tal, voluntário. No seu caso, é diferente, ou seja, não, eu não posso zerar a minha atividade. Eu passei a empresa para os meus filhos, agora a bola está com vocês, eu estou aqui como oráculo, estou aqui como consultor. Qualquer coisa aí pode mandar que eu seguro a onda aqui. Ou seja, para você a importância está no trabalho e não no dinheiro. Isso já não é uma coisa que diz respeito a você. Essa posição, esse posicionamento faz toda a diferença, né? Porque isso significa que você transfere a empresa para os seus filhos, mas transfere para eles um conceito. Ou seja, eles vão continuar tocando a empresa exatamente como ela vinha sendo tocada por você. E a prova disso é que você está lá ainda, né? A sua alma continua lá e nunca vai sair de lá. Eu fico imaginando como é que deve ser quando um cliente chega e fala, não, mas eu quero falar com o Pedro. Eles devem passar por isso lá direto, né? Constantemente. Eu sei como é que funciona. Porque a gente, no decorrer de tantos anos, e eu como percorri todo o Brasil, andei para todos os garimpos, cidades pequenas e grandes, onde tinha movimentação de gente, de cliente, de aviões, eu sempre estava indo, visitando. Então, assim, o nome ficou muito conhecido. Então, hoje todo mundo conhece no Brasil a empresa e todo mundo
às vezes, os que não me conhecem pessoalmente, conhecem de nome. Ou já falaram comigo alguma vez. Tem um problema lá em Curitiba, o cara me liga. Eu tô com um avião aqui, hoje mesmo um cliente nosso, antigo, tá com um problema de uma aeronave lá em Maceió. Hoje de manhã estava eu e o Martelli conversando com ele sobre problemas no motor que eles fizeram a revisão lá. E ele está com problema. Então, aí ontem ele ligou para um gerente lá da Global. Aí eles me ligaram, o Luiz falou comigo. Aí hoje, como a gente vinha para cá, nós encontramos o Martelli. Falei, Martelli, vamos ligar para ele agora para resolver o que ele podemos ajudar ele. Então, nós saímos daqui agora, nós vamos para o escritório agora, vamos tentar saber o que nós podemos fazer para ajudar ele lá. Ou seja, você não vai perder essa ligação nunca, né? Isso aí é 100% de certeza. Martelli, eu estou vendo você dar risadas aí da nossa conversa aqui. Me diz uma coisa, na minha área, né, eu também estou com mais de 40 anos de profissão, então assim, na minha área, eu posso dizer, sem falsa modéstia, que eu já vi muita coisa. Não vi tudo, mas já vi muita coisa, né? Então, quando alguém chega e me consulta sobre qualquer problema, assim, na hora que eu sou consultado, a minha mente vai em busca, vai lá em todo aquele arquivo, assim, em todos aqueles problemas que eu já passei, mas que é isso. Eu sei que faz parte, né, da experiência que eu adquiri ao longo da minha vida, e a solução vem e é batata, é aquilo mesmo. Acredito que com você não é diferente, né? Então, assim, como é que é você, na sua posição hoje, lembrando de quem você foi lá aos 21, 22, 23, enfrentando os problemas, as dúvidas, a busca, toda a dedicação no seu trabalho nos motores. Como é que é hoje lidar com essa turma nova, que é de uma geração completamente diferente, de uma geração que muitas vezes quer tudo pronto, entendeu? Não quer correr atrás e tal. Como é que é isso para você hoje? Deixa ir um pouquinho para trás, então. Na Continental, de uma empresa que eu tenho orgulho de ter trabalhado, eles sempre primaram por o treinamento. O que era treinamento para nós? Nós fazíamos cursos de todo quanto era possível, ou seja, o que a gente aprende na escola foi desenvolvido depois visitando fábricas de todos os componentes, accesorios, aviones, ou seja, a Continental nos levava na Cessna para fazer cursos de Cessna, na Garrett para fazer turboalimentadores, o sea, componentes y o avión entero. Nos llevaban a las diferentes fábricas de aviones, na Piper, na Cessna, na Beechcraft. En todas las fábricas nos íbamos a ser treinados. Eso va adquiriendo una bagaje y a gente enfrenta o problema de campo. O problema de campo es experiencia. Sí, es treinamento, sí, mas a gente tem una ayuda da fábrica, ou seja, do fato que nos dá treinamento, inclusive da concorrência. Eu fui a fazer os cursos dos motores Lycoming, que são concorrentes nossos, porque isso ajuda também, é mais experiência para nós, e isso me facilitou. Chegando à sua pergunta, como vejo a gente hoje? A gente é ávida de treinamento. A Global agora está trazendo a Continental em setembro para dar treinamento e oferece a terceiros também, não só para a Global. Isso é básico, tem que ser treinamento na área aeronáutica. Ou seja, a juventude hoje está ávida por treinamento. Sim, isso é uma boa notícia. Sim, todo mundo quer treinamento. Tanto é que a fábrica me autoriza. Eu tenho dado treinamento em outros países. Aqui no Brasil, eu em Colômbia, em Paraguai, eles me chamam e dizem, ok, você pode dar treinamento. Eu consulto a fábrica, vou e dou treinamento. E o Pedro sempre diz, vai lá. E também divulga nosso nome, o nome da Global, não só da Continental. Manutenção significa voltar o item a sua condição original. Nós ensinamos isso, mas na aviação tem um detalhe básico: segurança.
Nós temos que ter segurança. E isso é minha função básica na Global, que se façam as coisas e para manter a segurança. Eu ia chegar nessa área da segurança, porque assim, é fundamental para a aviação a segurança, é fundamental. E a gente sabe que para você chegar num padrão aceitável de segurança, precisa de muito critério, muito trabalho, muito padrão. Sem isso, provavelmente, você vai colocando alguma sujeira embaixo do tapete. E na aviação isso eu não diria insuportável, mas isso é um absurdo. É inaceitável, né? Inaceitável. Hoje, se eu tivesse um avião, né? Se eu tivesse um avião, eu fosse fazer manutenção dele na Global, saber que na Global existe um profissional como você faria toda a diferença. Toda a diferença. Porque, o cara que está lá comandando essa equipe, ele sabe o que fazer. Ele tem condições para fazer o que está proposto lá, que a empresa está fazendo. Como é que você mantém e qual é o trabalho para você não deixar essa questão da segurança sair do nível que a gente chama de aceitável? Outra vez volto para trás. Na Continental, desde 1976 a 2015, fui investigador, membro da equipe de investigação de acidentes. Ou seja, eu atendia os acidentes das aeronaves na América Latina e nos Estados Unidos também. Eles me chamavam, me decían, ok, esta está disponível neste caso, vai lá e faz a investigação como deve ser feita, ¿no es cierto? Es recolher fatos, nada más. No es cuando se fala en un accidente, dice, no, vamos a llegar lá y ten corpos. No, eso no se fala en eso. Eso ya aconteció, nos vemos a máquina, nada más. Todo el resto ya foi removido de lá. Entonces nos vemos a máquina. Mas o que quiero falar, que o fato de trabalhar na investigación de accidentes me ayuda a entender lo que se necesita para a segurança. Todo lo que afecta un avión tiene que estar pensado siempre en segurança. Siempre en segurança. Y eso es básico pasarlo a los técnicos que están trabajando en la área. Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu sim. Agora, é o seguinte, Martedi, cada pessoa tem um perfil, né? Cada pessoa tem um perfil. E existe um tipo de perfil que permite certas variações que não deveriam ser permitidas em determinadas situações. Por exemplo, o sujeito é mecânico, ele lida com motores de avião. Dependendo da personalidade dele, ele pode se deixar levar pelo cliente. Fala assim, essa peça aqui, né? O cliente fala, não, mas tá. E o cara não insistir para não perder o cliente, etc, etc, etc. Esse tipo de postura é óbvio que coloca em risco a segurança da aeronave e, por consequência, a segurança dos ocupantes dessa aeronave. Essa questão de você ser pragmático, de você ser realista e não levar a questão, não se deixar envolver pela questão comercial, isso fez parte do treinamento que você recebeu a vida inteira na sua lida com a Continental? Óbvio, é básico, não pode sair dos limites, tem que ser de acordo com as normas, tem que ser de acordo com o manual. No puede criar nada. Na regulamentación existen diversos niveles de certificación en las aeronaves y depende do nivel que voa, aviación comercial, aviación ejecutiva, aviación privada. Ok, existen las legislaciones dividen eso en diversas obrigações que não deixam de ser seguras, mas quando se opera
en el FAR 91, en RBA 91, ok, el operador dice es responsable de la manutención. Sí, mas no quiere decir que o propietario de avión va a ir a hacer manutención en su avión. Quiere decir que él es responsable por llevar o avión na oficina para que seja feita a manutención. Él no puede ni siquiera trocar o óleo do motor. Él puede medir o óleo, mas no está autorizado a trocar o óleo. Okay. Ainda a oficina es responsable por eso, o técnico es responsable por eso. Ou seja, quando você dá manutenção em um avião, você assume a responsabilidade. A oficina asume a responsabilidad. O sea, si el propietario viene, dice, yo soy responsable por la manutención, no faz eso, yo me faço responsable. Perante autoridades, él no es responsable continúa siendo oficina, él no tiene autoridades para liberar o avión para voo. No se permite que o operador libere o avião na parte técnica, tem que ser uma oficina. Naturalmente, você diz isso, você passa essa ideia, vamos dizer, essa ideia para todos os seus comandados na Global. Claro. O tempo todo. Absolutamente, sí, obvio. Y tiene que ser, y eso ocurre, que viene el operador, no, yo soy responsable, deja así, no quiero que me tiren esta unidad porque ainda está bien, entonces no quiero, yo soy responsable. No, yo no puedo, o señor es responsable, todo me puede ir embora, mas no puede pedirme que eu assine que isso está bem. Entendi. Eu não posso liberar a aeronave. Ou seja, o manual diz que eu tenho que trocar, aí ponto final. O manual dice, señor, si el avión vem acá, eu tenho que fazer essa unidade, porque está escrito que a las tantas horas ou tanto tempo tem que ser feita esta revisión. No, deixa así. Então, señor, eu não posso tocar no seu avião. Não, me troca o óleo. Não, senhor. Não posso tocar no avião. Não posso fazer a manutenção. Acabou. Martelli, você falou sobre acidente e sobre o fato de fazer parte de equipes de investigação de acidentes. Eu não sei se você vai ter condição de responder isso, né? E deixo até assim, se você não quiser responder, não precisa. Mas qual foi a sensação que você teve a primeira vez que você, fazendo parte de uma investigação de um acidente, você imaginou ou teve a certeza de que aquele acidente estava ligado à falta de manutenção da aviação? Qual foi a sua reação? Senhor, a reacción, ok, ¿cómo somos entrenados para participar del time de investigación de accidente? Cuando se creó, nos dieron entrenamiento na fábrica, entrenamiento interno, más después requiere entrenamiento formal, o sea, fuimos enviados a la FAA a hacer cursos de investigación de accidentes. Entonces ahí se aprende todo el mecanismo de investigación. Cuando se hace a investigación, a gente no dice esta es a causa del problema. A gente junta todos los fatos y se entrega a la autoridad competente y a fábrica. A fábrica también analiza. Normalmente, después de los accidentes, vienen acciones judiciales contra los fabricantes. Entonces, a fábrica tiene que defender el caso judicial. Y para eso se utiliza aquella investigación que fue feita, que tiene todos los detalles do acontecimento. Ou seja, você como técnico, como engenheiro, como pessoa que tem experiência, para você não é, mesmo com todo esse conhecimento, não é possível você chegar num acidente, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito clara. Não dá só para você olhar e falar assim, ó, aqui foi falta de manutenção. Ou seja, todo aquele material coletado para que a investigação seja feita vai ser analisado e o diagnóstico daquilo, ou seja, o resultado vai sair depois. Sí, señor. Entendi. Es correcto. Todos los fatos esos son analizados por las autoridades de investigación de accidentes. No Brasil, CENIPA, y toda la información nos entregamos para él. ¿Cómo funciona básicamente esto? En cada país hay una organización de investigación de accidentes.
o acidente é investigado pela autoridade do país onde ocorreu o fato. Ok, como participamos nós, que somos fábricas? Eu não posso chegar no acidente e falar, eu sou da fábrica, vou fazer isto. Não. O CENIPA, ou seja, vamos a poner o caso do Brasil, o CENIPA fala com a autoridade competente americana, que é o NTCB, e diz, ok, nós temos este acidente aqui, que tem motores de tal tipo, e necessitamos que vengan a asesorarnos en este equipamiento, en estos motores o en esta área. O NTCB liga a una fábrica y dice, ok, manden un técnico, un investigador en tal país, no Brasil, y que se ponga en contacto con o CENIPA. Ahí nos participamos. Existe también la situación, o CENIPA conhece a gente, eles mesmos chamam a gente. Entendi. E é bem simples, Martedi, pode vir a ajudar? Martedi, assim, participar de investigação de acidente te transformou de alguma maneira como alguém ligado à área técnica, de manutenção, de construção das coisas? O fato de você participar dessas investigações mudou você em algum aspecto? Muito, sim. A gente quer ser totalmente seguro, todo tiene que ser totalmente seguro, no quiere riesgos, porque las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves para el operador o para, inclusive, para quem está no chão. Pedro, por que eu estou dizendo, por que eu estou falando isso com o Martedi? Na verdade, eu quero estabelecer a importância, né, de um profissional desse numa empresa. Ou seja, a Global conta com o conhecimento de alguém que tecnicamente aposentou, né, mas continua sendo, de forma absolutamente lúcida, uma ferramenta extremamente importante para uma companhia como a Global, que agora... eu costumo dizer, a gente, antes do podcast, a gente faz um podcast e tal, porque a gente conversa antes do negócio começar aqui e tal, e você estava dizendo, olha, eu vejo assim como muito importante que o mercado onde a Global atua, ele esteja ciente de que o processo sucessório na companhia está acontecendo de uma forma muito correta, muito estruturada e tal. Eu acho que o Martedi é uma prova disso, ou seja, ter uma pessoa assim, lidando, cuidando dessa área da segurança, da manutenção, da qualidade do serviço, não foi uma baita de uma sorte ter esse cara na Global? Acho que eu estou aumentando o salário dele. Não aumenta. Olha, realmente é um prazer a gente trabalhar com ele. Nós nos conhecemos desde 1980, quando ele trabalhava na Continental e eu trabalhava na JP Martins, e sucessivamente quando eu montei a Gaivota. Como eu tinha muito conhecimento, eu lia muito manual, fazia sempre as coisas, às vezes muita gente, e eu sempre estava falando com ele, quando tinha problema, quando ele vinha a Goiânia, ele me visitava, a gente conversava. Então muitas vezes os mecânicos daqui da região ligavam para ele, para perguntar um torque de um parafuso, que parafuso estava usando, por que acontecia. Aí ele falava assim, não, liga pro Pedro e pergunta para ele. Ele está aí do seu lado, está aí perto, você conhece, então liga para ele. Então assim, muita gente ligava, vou ligar pro Martedi, eu ligo para ele, manda falar com você. São assim, publicações, coisas simples, né? Que era apenas o cara pegar e ler uma publicação, mas ele não ia atrás. Era mais fácil perguntar, né? A maioria faz isso. A maioria faz isso. Mas esse processo de desenvolvimento que o Martedi veio trabalhar com a gente faz parte desse desenvolvimento técnico de toda a equipe. E não só nessa condição, eu também, quando passei isso para o meu pessoal, a primeira pessoa que sempre esteve junto com a gente foi o Martedi, então eu trouxe ele para cá, para poder a gente trabalhar junto. Porque eu também gosto da parte técnica, né? Então, assim, dá para notar. Eu saio um pouco da área comercial e vou para a parte técnica, que é uma coisa que eu gosto muito. Aí,
Então, quando está montando esses elementos, fazendo a oficina e ampliando o pessoal lá da Gaivota, da Global, eu sempre estou à frente disso aí por conhecimento e a experiência, né? E eu contratei também... Aliás, porque você gosta de fazer isso, né? Na verdade é isso, né? Na realidade gosta, né? Porque hoje a minha ocupação hoje é estar preocupado, como esse cliente, por exemplo, que está lá em Maceió, nós estamos fazendo isso, não é a troco de nada, só porque é um amigo da gente há muitos anos. Só porque faz parte do que você gosta de fazer. E ele é um cliente e é amigo da gente há muitos e muitos anos. Eu chamo disso de foco no valor, né? Porque a gente tem a opção, ou você foca no dinheiro ou você foca no valor. Num determinado tempo da vida, você tem que ter os dois focos ali e tal, caminhando juntos e tal, mas sem se esquecer que o que tem valor é o foco do valor. É assim, o copo tem preço, a água tem valor. Então, você chegou num determinado momento da vida, e o Martelli também, né, que você pode se dar ao luxo de focar no valor, que você acabou de dizer, não estou nem ganhando nada com isso, mas é o que eu gosto de fazer. Esse foco me alimenta, me faz feliz, me faz bem e tal, me dá motivo para continuar e tal. Ou seja, e por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso está impregnado na sua empresa, quer dizer, na empresa que você passou para os seus filhos. Sim. Esses conceitos estão lá, com certeza, né? Esse processo sucessório, né? Agora você está lá olhando os seus filhos darem continuidade e tal. Como é que é essa sensação de olhar o barco navegando sem estar no controle dele? Como é que é isso? É bom demais e um pouco difícil, né? Porque a gente sai de uma área operacional, porque tudo que tinha que definir, eu tive... Você deixa de meter a mão na massa, né? Eu tive que definir, eu tive que aprender a fazer parte fiscal, eu tive que aprender sobre legislação, eu tive que aprender sobre mecânica, eu tive que aprender sobre distribuição, sobre formação de pessoal, estocagem, limites, assim, então, problemas 1000, né? E então a gente acaba tendo uma experiência muito grande. E uma coisa que às vezes a gente deixa, que é um grande problema da maioria dos empresários brasileiros, a gente fica na parte operacional e você esquece a parte operacional de pessoal e comando. Então o que eu fiz? Quando eu passei, eu também fui atrás de uma empresa, através de conhecimentos nossos, de algumas amizades nos Estados Unidos, que o pessoal fazia assessoria para esse nível de engajamento na empresa. Eu contratei 2 profissionais que foram diretores de empresas internacionais e hoje eles fazem algumas assessorias muito restritas, porque também eles estão naquela condição assim, chegaram num nível que se aposentaram. Então, assim, hoje eu faço assim, porque é um cara que eu gosto, que é amigo, que não sei o quê. Então, assim, eu contratei eles e acabamos que é amigo deles, né? E hoje eles dão assessoria nessa condição para a empresa. Então, assim, é eles que fazem todo um processo. A empresa agora vai ter que ter um processo de gestão de RH, que é um grande problema na empresa. A empresa começa a crescer, você não tem gestão de RH. Então você vai criar um departamento e regras para isso. Aí contratei uma pessoa para colocar, para fazer toda a gestão de processo. Como se monta um processo, como se contrata um funcionário, o que é a obrigação do funcionário, o que ele pode, o que ele não pode, o que eu vou exigir. Aí tem um processo, por exemplo, do sistema de venda. Aí, como nós vamos criar esse processo de venda, como nós vamos remunerar esse processo de venda, cria-se um processo para isso. Então, assim, hoje a empresa ela está toda sendo desenhada em cima de processos, coisas que a gente operacionalmente não tem conhecimento. A gente faz pelo instinto, mas existem processos que fazem isso melhorar e muito, e me traz números. Sim, né? Com certeza. Então hoje eles têm essa condição de ter números através dessa assessoria, e todo mundo, nós estamos fazendo curso, a empresa hoje dá curso para todos os funcionários. Você está trabalhando na área financeira, o que você precisa evoluir na parte financeira? Eu precisava fazer um curso de gestão empresarial. Tá bom, quanto que vai custar o curso? A empresa paga 60% do curso para você. Então, assim, ou seja, se tiver boa vontade, se o cara quiser, ele vai fazer. Ele vai crescer. Um mecânico quer fazer um curso de mecânico, ele está com experiência, está trabalhando na área de gestão de estoque, mas ele tem vontade de ser mecânico.
Ele quer fazer um curso de mecânica, a empresa paga 60% do curso. Ou Então, seja, assim, você está investindo, a empresa investe naquilo que ela tem de mais valoroso, né? Que é a mão de obra. Exatamente. Sem mão de obra você não é nada. Então, esse é um processo que eu passei para eles, que agora eu posso ficar mais tranquilo, porque entrando num processo de gestão dessa forma, a condução passa a ser melhor. Então, já tem gente para olhar isso, já tem números. Então, você olha não apenas como o seu conhecimento pessoal, porque o conhecimento pessoal, aquela feeling que a gente acaba tendo para contratar uma pessoa ou não conversar com as pessoas, não se adquire do dia para a noite. O meu filho, por exemplo, o Leonardo, ele entrou para trabalhar comigo com 13 anos de idade, ele está com 40, então ele já está... ele já tem uma certa experiência. Anos de experiência. Com então, assim, certeza. ele tem muita experiência. A Patrícia também entrou, já tem mais de 10 anos, 15 anos que ela entrou na empresa, saiu da empresa, fez gestão empresarial, fez MBA, fez uma série de coisas. Hoje continua fazendo gestão, entendeu? Então, assim, é atualização o tempo todo para comandar essa parte financeira da empresa que ela comanda. Então, assim, ela aprendeu muito, evoluiu muito. O Leonardo também fez vários cursos, foi atrás de sistema, e ele tem um feeling comercial muito grande também, que ele aprendeu, que eu coloquei ele para isso, mas antes de colocar nisso, eu coloquei ele lá para lavar a peça, para limpar hangar, para fazer não sei o quê. Certeza absoluta. Para poder... Você precisa entender a máquina toda, você precisa ter experiência de verdade. Mas como você comanda, se você nunca foi lá, você não sabe como é que funciona. Certeza. Então, assim, é o grande problema hoje de transferir uma gestão para a empresa e as pessoas pegarem isso no colo, mas assim, não sabem como é que faz. Não sabe de onde veio e quanto custa. Pelo que você está dizendo, você não é apenas um assessor ou um consultor, você é, na verdade mesmo, um cobrador, né? Também. Ou seja, você estava, não, tá tudo certo, beleza, vamos lá, vamos tocando o barco aí e tal, mas, né, a sua antena parabólica tá lá e falou, ó, qualquer desviozinho aí eu tô observando. Ou seja, eu tô sempre, vou na empresa, vou na oficina. Hoje eu fico mais na parte da oficina, olhando a parte mecânica, vendo o que o pessoal tá fazendo. Eu e o Martelli, a gente tá junto, a gente viaja junto. Agora vai ter um congresso na Argentina, agora dia 20, da aviação agrícola. Nós vamos participar do congresso, chamaram a gente para participar do congresso, nós vamos participar do congresso. Isso que você estava dizendo sobre RH e tal, e essas outras coisas que você está implantando e está criando processos e tal na Global, na verdade, o título correto para isso é criação de um padrão global de qualidade. Exato. Ou seja, o mais interessante disso, eu costumo dizer às pessoas, como eu trabalhei lá no Sistema Globo muitos anos, principalmente no Sistema Globo de rádio, muita gente fala assim, o padrão Globo de qualidade e tal. As pessoas acham que, por exemplo, no caso das emissoras de rádio, a qualidade do áudio, o nível de reverberação que você vai usar, o tipo de transmissor, o tipo de equalização, o tipo de sei lá o quê, e na televisão é a parte cênica, a iluminação e tal. Não, isso aí é técnico. Padrão Globo de qualidade é um comportamento. É o que você está dizendo aí. Ou seja, você está fazendo tudo para que o funcionário da Global tenha um comportamento adequado com o padrão de qualidade que você quer atingir. Exato. Né? Ou seja, aí o que acontece quando isso se estabelece nas pessoas? Elas mesmas vão digamos assim, vão ser o fiscal, elas mesmas vão interferir nos outros do ponto de vista positivo. Diz, se o cara vê, por exemplo, alguém lá vê um vendedor atendendo um cliente da forma inadequada, ele vai ser impelido a fazer aquilo, sabe como é que é? Deixa eu te falar, você atendeu e tá errado, cara. Ué, como assim? O cliente perguntou uma coisa que a gente não tem, você não sugeriu um monte de possibilidades para ele, o que aconteceu? Você está pensando no quê? Os próprios funcionários, seja de qualquer área, eles passam a fazer isso. E por quê? Porque eu já vi isso acontecer na Globo.
né? Era natural isso, alguém falar, opa, isso aí está fora do padrão. Não, senhor, não pode isso. Vou te contar uma historinha rápida. Um belo dia, eu fui convocado para fazer uma narração dos principais momentos de uma minissérie que tinha sido produzida, dirigida pelo Walter Avancini, o diretor, que já até faleceu, mas muito famoso e tal, um cara assim, top de linha, né? Então, o narrador que vai fazer isso é o Leal. Beleza, eu fui convocado e fui para um determinado local na TV Globo, cheguei lá, tá lá o Avancini, falei, Avancini, então, Leal, então, beleza, então, não sei o quê. Aí eu peguei o texto, né? E para ser agradável com o Avancini, né? Eu estava conhecendo ele pessoalmente naquele dia. Eu peguei o texto, né? Dei uma olhada e tal, e aí virei para ele e falei assim, Avancini, e aí? O que você quer que eu faça? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, olha, se você não souber, nós estamos enrolados aí. Porque eu pedi um narrador que soubesse o que fazer. Se eu tiver que dizer para você o que fazer, nós estamos enrolados. Ou seja, ele estava dizendo para mim o seguinte, não existe um padrão Globo de narração, eu quero que você faça no padrão. Eu não vou dizer, no meu caso você vai fazer assim, assado, por isso, por aquilo, não. Ou seja, eu tomei um cascudo na hora certa, porque eu quis ser agradável com ele. Eu sabia qual era o padrão, eu estava caduco de saber, né? Então, na empresa que você passou para os seus filhos, o que vai acontecer, se já não está acontecendo, é exatamente isso. Chega uma hora que o negócio está tão inserido nas pessoas que elas passam a cuidar da qualidade até sem perceber. Esse cara aqui provavelmente vivenciou isso na Continental. Ou seja, depois de um determinado tempo, ele passa a passar para frente aquilo que para ele era o padrão de qualidade lá durante o trabalho dele. Não é isso, Martelli? É correto. Hay que, já lhe falei e volto a repetir, éramos treinados e fora y dentro da fábrica. A fábrica contrataba profesionales, por ejemplo, teníamos que hacer un boletín de servicio que requería hacer ultrasonido. Ok, no podemos hacer ensayos de ultrasón sin estar cualificados para eso. Entonces, éramos treinados, venían profesionales a darnos entrenamiento y formarnos en esa actividad. Y después, con eso sí nos estábamos autorizados a hacer el servicio de campo. Es básico na fábrica isso. Pedro, falando de sucessão, né? O que o mercado pode esperar da Global daqui para frente? Já que, aliás, é uma coisa que eu gostaria que você comentasse, você falou sobre hélices, né? Sim. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, sobre a importância disso, sobre a importância do que aconteceu nesse caso específico na Global, né? E o que o mercado pode esperar da Global daqui para frente? Olha, eu estou trabalhando em alguns campos da empresa que ainda não se configuraram, mas o crescimento da Global e nessa área de hélice, ele avançou muito. Hoje nós temos uma quantidade de serviço hoje, e apesar que ainda muita gente no Brasil ainda não sabe que a gente faz hélice, começou a fazer hélice já tem 4 ou 5 anos, e nós já temos um volume muito grande de serviço, e estamos partindo para certificações de modelos novos de hélice a pedido do fabricante. Tá? Eu estive na fábrica, conversei com a presidência da companhia, e nós estamos desenvolvendo o nosso departamento para material composto, que é hélice de material composto, não de metal. E nós estamos fazendo toda a certificação dentro da fábrica. Mandei o meu pessoal para a fábrica, fez curso na fábrica, e nós estamos começando vai fazer essa replicação desses cursos aqui e mandar para a fábrica para que isso seja certificado. E nós vamos passar. Hoje tem uma empresa apenas no Brasil que faz revisão de material composto, de hélice de material composto, e os clientes estão bastante insatisfeitos com isso, e por isso nós fomos sugeridos a trabalhar com este produto, porque
quem está sozinho no mercado, às vezes extrapola um pouco o meio, né? Coloca condições que não são reais. Uhum. E isso a empresa global hoje tem enfrentado alguns problemas por causa disso. O quê? Determinados diretores de outras empresas começam a dizer que não, ele não pode fazer isso, ele não sei o quê, se você comprar uma hélice dele, ele não tem garantia, tal. E muita gente não sabe que não é a oficina, ou não é o centro de serviço, ou não é ninguém que dá garantia do produto. Quem dá garantia do produto é a fábrica. Isso está prescrito no manual da fábrica, na primeira página está escrito. O produto é de garantia do fabricante. Então, assim, em qualquer situação, em qualquer produto que seja, a garantia... eu tenho que levar ao conhecimento do fabricante o defeito. E ela vai me dizer se é ou não condições de dar garantia. Então, assim, eu como oficina, como centro de serviço, qualquer coisa que eu seja, eu não posso dizer isso tem que dar garantia. Não, eu tenho que submeter à fábrica. Eu vou fazer um relatório, ou seja, eu como oficina normal ou qualquer outra oficina, faz um relatório e direciona aqui na fábrica. Olha, a hélice chegou, está com tantas horas e aconteceu isso, e apresentou este defeito. Aí a fábrica, você vai mandar fotos, você vai mandar todo aquele relatório e a fábrica vai avaliar e dizer, olha, isso aí isso foi mau uso do produto e não tem garantia. Pronto, acabou. Então, na aviação acontece isso? Acontece. O mau uso e a pessoa chegar lá e não dizer que está usando... Muito. Incrível isso. Incrível. Né? E a gente tem um problema seríssimo com isso, pelo mau uso. Uma coisa, por exemplo, que muita gente desconhece, já aconteceu em alguns casos, uma pane elétrica, por exemplo. A pessoa pega um motor de partida e dá partida numa aeronave e a aeronave não pega. Aí ele vai lá e dá partida na aeronave, a aeronave não pega. Aí ele queimou o motor de partida. Aí ele vai lá como motor de partida. Aí vai lá, coloca no avião e dá partida. Aí não pegou, ele dá partida. Não pegou, ele dá partida. Aí o que acontece? Existe uma regulamentação que quando você dá uma partida em um motor, você dá a primeira partida ou você dá a segunda partida, você tem que parar pelo menos 1 minuto para você dar a segunda partida, para que o motor se resfrie. Então, quando você aquece, a bobina de campo do motor de partida vai alterar e você vai queimar ela. E você chega no cliente, já aconteceu várias vezes, eu chegar com o cliente, o cara diz, não, depois... Falei, você colocou lá no avião, assim, aí você deu partida, deu. Mas você sabe que tem que esperar. Não, eu sei que tem que esperar. Tem que esperar. Mas não esperou. Você tem que esperar 1 minuto. Não, eu sei, toda vez eu já sei isso, tem que esperar 1 minuto. Falei, pois é. Acontece que não é 1 minuto, são 5 minutos. Entendi. Então, assim, você condiciona até a própria pessoa, você sabe que você tem que fazer isso, tem que esperar 1 minuto, cara, não, eu sei, então, não, beleza, então, não. Pois é, eu sei, eu esperei 1 minuto para poder dar a segunda partida. Mas não é 1 minuto. Não é 1 minuto, é 5. E depois da segunda partida prolongada, você tem que parar, desligar o avião, tirar a chave, ir embora e voltar, daí umas 2 horas para você fazer nova partida. Entendeu? Então, assim, é uma sequência. Então, às vezes o avião está com um problema de umidade de excessiva em vela, ele não vai pegar, ele está com um problema no sistema de combustível, no ponto do magneto, alguma coisa, e ele continua insistindo no motor de partida. Ele vai queimar o motor de partida. Então ele tem um problema, mas ele não reconhece. Ele só quer dar partida. O motor não quer pegar da partida. Então você pode... Isso é uma questão mecânica, não é só em avião. E aí depois o cara vem cobrar... O cara, eu quero uma garantia do motor de partida. Eu fui lá e queimou. Ou seja... Permítame agregar um esclarecimento. Às vezes, sem fazer nada, ele prejudica o equipamento. É decir, deixar o avião parado 6 meses sem voar, estraga o motor, estraga o equipamento. Entendi. Y él no es que fez errado, sí, fez errado en no tomar las precauciones para prevenir esse detalhe. Você tem entrado no Brasil, não só no Brasil, né, em contato com proprietários de avião. Os proprietários estão preparados para isso? O proprietário depende do nível do proprietário. O proprietário, tem um proprietário que também é operador, e tem um proprietário que tem é um empresário que contrata pilotos e deixa a parte da manutenção, responsabilidade do piloto tem que ver que
levar o avião na oficina e que seja feita a manutenção. O proprietário não é necessariamente Entendi. quem Não está vai ver envolvido. o problema, não se envolve. Ele quando já ocorreu no passado, o proprietário entra quando o piloto reclama que tem um problema. Liga na fábrica, Martelli atiende o piloto. Eu explico para o piloto e ele não concorda, então vai falar com o proprietário. Aí o proprietário liga e eu le trato de explicar, senhor, não, dice, ele fale com meu advogado, não comigo. Ele não quer nem saber do problema, que resolver o problema legalmente. Listo, acabou. Entendi. Como é que, por exemplo, os pilotos no Brasil, para você ser piloto, você tem que fazer um curso, né? Você tem que aprender. Não tem como você... Pode até ser o cara aprender ali, mais ou menos, porque o pai tem um avião, sei lá o que, então, mas o cara que é profissional, o curso de pilotagem, esses pilotos têm essa condição, esses pilotos têm esse preparo, ele realmente atua com responsabilidade em relação ao avião? Ou você diria, nem sempre, alguns sim, outros não? Como é que é esse nível aí? Em geral, bom. Em geral, elevado, o piloto se preocupa. Claro, hay todos os níveis. O piloto novo está aprendendo, o piloto experiente, e tem aquele que não liga, ele faz seu próprio procedimento, e não necessariamente é o correto, ou muitas vezes sim é o correto, mas existen desvíos, sim. Existen desvíos. Opera dentro dos limites, eso que é importante, que opere dentro dos limites. E o limite é segurança. Eu falo para o piloto, opera de acordo com o manual. Pronto. ¿Qué dice el manual? Y para o mecánico a misma cosa. Le digo, no, Martelli, podemos hacer así. Ok, ¿dónde está escrito? O que diz o manual? ¿Dónde está escrito? No, vamos a poner esto. ¿Dónde está escrito? Vamos a ler onde está escrito. É porque tecnicamente é assim, olha, se você não acredita no manual de quem desenvolveu isso e de quem testou isso exaustivamente para conseguir a garantia do que pode produzir, e aí você vem com a sua ideia e fala, não, eu posso usar de outro jeito. Como assim? Ou seja, na aviação isso é inaceitável. Acontece. E acontece. Acontece, posso contar um detalhe, una historia cortinha. Un piloto me dice, un motor vibra, y fui a voar con él, y le digo, mas señor, está voando con tantos polegadas de manifold y tal, tantas RPM. ¿Dónde está eso? Le digo, no puede hacer así, vamos a posar. Entonces, digo, ¿dónde pegó eso? Ya operaba, o piloto anterior operaba así. Un momento, liga a una fábrica, este señor operó en estas condiciones, o motor está fuera de garantía y está inoperativo, avisa para él que no puede continuar operando, tiene que abrir el motor. ¿Ok? Entonces, existen esas situaciones, existen, sí. ¿No son comunes? No son comunes, mas existen. ¿Tá? A aviação, assim como outras coisas que exigem manutenção técnica, né? Como o caso do automobilismo, por exemplo, ou de ferramentais, né? Que você, por exemplo, eu tenho lá um que eu chamo de um ateliê de marcenaria, e eu tenho ferramentas lá extremamente perigosas, né? Que eu preciso dar manutenção nelas, porque o risco na utilização é muito grande. Então, assim, enfim... eu não sei especificamente na aviação, porque não é uma coisa que eu lido, né, não faz parte do meu métier. Mas na aviação, Pedro, existe o fundo de quintal? Sim, existe. Porque ainda tem muita coisa. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande e tem muita gente que ainda faz a manutenção de uma forma totalmente ilegal. Ilegal. Ela é ilegal e fora de segurança, dos padrões de segurança, né? Para quem conhece o Brasil, como eu conheço o Brasil de ponta a ponta, né? Já estive nas regiões, nos locais onde o pessoal voa, e assim,
tem muita coisa que deixa de ser padrão. Hoje, uma coisa assim que eu particularmente, por segurança e por conhecimento de mercado, acho uma coisa assim bastante errada, foi quando a ANAC, que é um órgão fiscalizador, passou a responsabilidade de operação, de certa forma, para o operador. Então, o operador vai ser responsável por isso aí. Então, isso aí eu acho que tirou, ela deu um excesso de autoridade para o operador, e esse operador não tem preparo para receber esse tipo de informação. Quando você fala para um operador que é por conta e risco dele, ele acha, então não tem que fazer nada. É tudo por conta e risco. Não vou fazer nada. Ou seja, então, eu posso, conta e risco posso utilizar essa aeronave do jeito que eu achar que posso. Se eu quiser, se o motor voa 2.000 horas, eu posso voar 4, não tem problema. Não. Conta e Esse risco, operador normalmente é o piloto, não? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Né? Então, assim, as pessoas acham que conta e risco é para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. E não é bem assim. Tá? Conta e risco é que você é responsável por tudo aquilo que acontecer na aeronave. E não que você tenha que... você tem que fazer revisão a cada 2.000 horas. Não, você pode fazer a cada 3.000, 5.000. Não, o motor não foi projetado para isso. É muita loucura. Existia uma legislação antes de motores que a fábrica recomenda que você faça o motor a cada 12 anos, voando ou não voando. E a interpretação disso, muita gente entrou na justiça contra a ANAC, mas meu é para 2.000 horas, eu voei só 1.000, por que eu tenho que fazer revisão geral? Porque a fábrica, no decorrer dos anos, na pesquisa que foi feita, esses motores começam a ter problema de oxidação. Porque o avião que voa pouco, não quer dizer que seja o melhor. Ele vai acumular problemas de oxidação e uma série de problemas. É o que o Martelli esteve comentando. Às vezes o cara ficar com o avião parado 6 meses, mas esse avião é muito conservado, tem 6 meses que não funciona. Isso é ruim. Isso é ruim. Tá? Então, assim, o avião tem que... O motor, ele é um motor, é uma máquina. Ele foi feito para ser usado, né? Ele foi usado. Ele tem que ser lubrificado. Ele tem que ser funcionado e lubrificado. É a lubrificação que faz a preservação. Então, não funcionar não é um bom negócio. Né? Então, muita gente leva essa condição, on condition, para uma condição que eu não preciso fazer nada. E isso acabou causando um problema de interpretação no mercado. Então, se você recebe hoje um cliente que ele vai fazer uma condição de um acessório, é recomendável que ele faça determinados tipos de coisa. Aí o cara chega, não, falou para mim que eu não condition, não tem que fazer não. Não, você não tem a obrigatoriedade legal de fazer, mas você tem a responsabilidade de fazer. Deu agora, merda, se eu faço para você, eu sou o responsável porque eu autorizei. Então faz o seguinte, assina para mim esse documento aqui, a parte de você está tirando, você foi comunicado e está avisando que a partir da responsabilidade é sua. Não, mas eu não vou assinar isso. Mas não é a condição que você quer, não é on condition. Se você não quer assumir a condição, então assuma também a responsabilidade disso. Não, então pode fazer. Então, ou assim, seja... então isso assim, foi a forma de esclarecimento disso da autoridade competente, ficou muito a desejar. Então isso trouxe muito, até o pessoal de investigação tem comentado que isso está prejudicando isso, aumentou muito o nível de acidentes depois dessas condições. Então, assim, muita coisa se faz de forma clandestina. A ANAC tem corrido muito atrás em cima disso aí, pegado muita coisa, mas assim, ainda anda muita material, por exemplo, tem muita coisa que o pessoal está fazendo de forma ilegal, contrabandeando material, colocando material sem procedência. Ainda é uma briga que a autoridade competente ainda vai ter que enfrentar muito. Você falou em aviação na agricultura. A aviação na agricultura, por ser na agricultura, a gente imagina, tá lá na roça, tá na fazenda e tal, então os caras devem improvisar e tal. Como é que é a situação da aviação na agricultura? Ela tá profissionalizada realmente ou ainda tá meia boca? Como é que é isso? A aviação agrícola, ela melhorou muito na questão de gestão, principalmente depois que entrou os aviões turbo-hélice. O avião turbo-hélice, ele tem uma exigência de manutenção mais rigorosa. Então as pessoas têm que ter mais conhecimento para trabalhar num avião turbo-hélice. Apesar da parte estrutural do avião não é uma área de problemática, mas a parte de turbina e comandos, ela
ela exige mais condições. Então você tem que ter um combustível bem limpo, você tem que ter uma base melhor de fazer. E quem tem condição de comprar um avião turbohélice também tem condição também de fazer uma manutenção mais bem feita. O motor a pistão, existem muitas empresas de aviação agrícola que fazem um padrão excelência, muito bem feito, tem base de manutenção muito bem feita, mas tem alguns que o cara não tem a mínima condição. De certa forma, o cara sai piloto, aí ele trabalhou, ganhou um bom dinheiro, ele vai lá e compra um avião para ele, então agora eu sou aviação agrícola. E às vezes monta uma empresa, mas às vezes não tem estrutura. E o dinheiro está curto, então, quer dizer, vai prorrogando, porque eu vou comprar outro avião. Peraí, mas você vai comprar outro avião? Não, mas você tem que primeiro fazer a manutenção no seu. Aí, não, mas aí ele quer comprar 2 aviões e pegar aquele ali que voa 2.000 e fazer ele voar 3.000, porque ele tem que pagar outro, então ele não pode gastar dinheiro. Então, assim, é uma forma de gestão, que é uma forma particular, mas assim, que compromete a segurança. Então isso é um grande problema. Interessante a gente, se alguém diz para a Global é uma empresa de aviação, ela lida, ela fornece peças, fornece acessórios, dá manutenção em motores, em hélice e tal. Você imagina que é isso, né? Não tem esses problemas, mas na verdade você precisa conviver às vezes com uma cultura completamente equivocada naquela área que você atua. E isso que você disse sobre preparar a empresa para um padrão de qualidade, passa por isso, né? Sim. A gente não imagina o quanto isso é grave, né, numa empresa. Isso é uma coisa extremamente grave, porque quando você é uma empresa, você precisa viver comercialmente, tá? E isso te diz que você tem que ter mais clientes, ter mais serviço para você possa fazer uma melhoria da sua companhia. Mas ela está inversamente proporcional à qualidade de material, quando você quer agradar demais as pessoas. Então, o agradável ele tem que ser feito até o momento onde ele não é irresponsável. Ou seja, eu vou usar uma frase, ele está no manual? Exatamente. Se tiver no manual, tá ok. Fora do manual, negativo. E então isso eu falo assim, a empresa hoje está atingindo níveis muito elevados de crescimento. Nós temos crescido aí, a empresa cresceu em torno de 20% nos últimos 15 anos dela. Vem crescendo uma média de 20% ao ano. Nossa. Então, assim... Muito agressivo, né? Muito agressivo, Então, e a gente tem cuidado muito dessa área de controle de qualidade, questão de gestão de pessoal. Então, hoje a Global está trabalhando muito em cima disso. Ou seja, a Global, assim, traduzindo, ela faz um grande investimento no cliente, né? Assim, Leal, eu estou trabalhando para ter o cliente certo aqui. Sim. Né? As pessoas que querem o serviço meia boca, eu não quero aqui, né? E tem cliente de sobra que quer um serviço de qualidade, que quer um padrão correto, que quer atuar dentro do manual, né? Não falta esse cliente. Não falta. Eu acho que essa visão, ter conhecimento disso, é fundamental na construção de qualquer empresa. Outro dia eu fui comprar um pão de queijo numa padaria, não é padaria, é um lanchezinho, e aí tinha ele pequeno e ele grande. E eu perguntei pro vendedor o seguinte: escuta, tem queijo nos dois? Ou seja, tem queijo no pequeno e tem queijo no grande? Só que o vendedor era o dono do negócio. Aí ele falou: não, tem. Eu não sei, acho que ele foi com a minha cara e ele começou a me explicar a dificuldade que ele estava tendo para produzir o pão de queijo. Porque, olha, é difícil encontrar o queijo, o Goiás não produz o queijo, que dá assim, assado, foi falando. Aí eu falei, houve um tempo em que o pão de queijo era produzido com parmesão. Aí quem estava no caixa era a esposa dele. Aí ela falou, isso faz muito tempo que não, porque o parmesão ficou muito caro e tal. Aí eu disse para ele, olha, o seguinte, pode parecer um negócio meio louco que eu vou te dizer, mas tem cliente, viu? Se você fizer com parmesão, você vai colocar um preço, sei lá, 10 ou 15 vezes maior do que você está cobrando hoje, mas tem cliente. Aí ele deu aquela pensadinha e falou, rapaz, outro dia eu tive numa loja tal, assim, sabe?
o pão de queijo lá custa tanto e estava cheio, não sei o que, custa tanto e a loja estava cheia e tal. E eu falei, tá vendo? Tem cliente. Tem. Né? Quando você opta por fazer direito, você está dizendo o seguinte, ó, só me interessa as pessoas que aceitam esse serviço que eu tô propondo aqui. Quem chega aqui para dizer, não, faz pela metade do preço, mas você pode fazer mais ou menos, não. Isso eu não quero aqui. Então, estou te fazendo essa pergunta porque, pelo que você está dizendo aí, os seus... Os que você está deixando lá para controlar a empresa, que são seus filhos, sabem disso de cor e salteado, né? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente coloca desde quando eu passei a empresa, aliás, quando eles começaram a trabalhar comigo, o Leonardo principalmente com 13 anos de idade ele começou, então sempre tem padrão. E dentro da empresa a gente cria também um padrão profissional, que eu, assim, a vida inteira eu peguei isso da criação do meu pai e tal. Então, assim, a empresa, todos nós, ou seja, as pessoas que trabalham são assalariados. Então, quer dizer, meu filho é um assalariado, minha filha é uma assalariada. Ela tem o salário dela. Cada um tem que viver com o seu salário. A empresa é independente da sua condição pessoal. Ah, mas eu quero comprar um carro novo. Você compra com o que é seu. Certo? A empresa tem um caixa e tem um compromisso. Então, primeiro, paga-se os compromissos. Se sobrar que você possa tirar, tudo bem. Aí faça um convênio, faça uma retirada em conjunto para todos os sócios da empresa. Aí você faz da sua parte o que você quiser lá fora. Dentro da empresa, padrão da empresa. Misturar jurídica com física tá errado. Tá errado. Mas desde quando... mas assim, você é muito mais rígido com a gente do que com os funcionários. Claro. Sim. Lógico. Por quê? Porque vocês vão comandar eles amanhã. Exatamente. Né? Então, você tem que aprender o que é um padrão para que você possa cobrar esse padrão. Com certeza. Pedro e Martetti. Toda vez que a gente convida alguém para vir aqui, né? E é engraçado que o convite para convidar vocês veio do Rodrigo, né? Que é meu sócio aqui no Jurubebas, que estava... que acho que produziu um vídeo para o Global e tal. Sim. E aí ele falou assim, Leão, eu precisava levar, a gente precisava trazer aqui, porque são pessoas que têm muito conhecimento na área deles e tal, e eu senti uma coisa legal, que falei, não, eu gostaria que viessem os dois para eu estabelecer a diferença entre um que optou por ser uma ferramenta, né, e o outro que optou por criar uma ferramenta. São coisas bem diferentes, muito diferentes. E que isso fique de experiência aqui para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Se você é um baita de um profissional muito bom, pense duas vezes, né? E trabalha numa companhia qualquer, pense duas vezes antes de montar a sua própria empresa, indo nessa conversa de, você tem que ser empreendedor. Não, peraí. Às vezes, o seu talento como profissional da área não tem nada a ver com talento de ser empresário, de comandar uma empresa, de criar, de comandar pessoas, de pensar administrativamente e tal. São coisas completamente diferentes. Às vezes, você encontra as duas coisas na mesma pessoa. Mas quem opta por ser só uma ferramenta é porque tem muita satisfação e se realiza naquilo que faz. E aí o resultado é sempre positivo. Eu nunca vi um caso de resultado negativo, mas já vi casos de profissionais extremamente competentes que se deram muito mal como empresários. O cara não tem noção do que é administrar e tal, ele nem presta atenção no que está ocorrendo na empresa, o negócio dele é fazer o que ele está fazendo ali e ponto final. Mas não é suficiente. Quando você tem uma empresa, muita coisa passa a ser necessária e normalmente o profissional, quanto mais ligado naquilo que ele faz pessoalmente, menos ele está ligado no resto. E esse perfil é caixão e vela preta quando o cara se transforma em empresário, né? E eu queria estabelecer essa diferença, ou seja, você que teve que aprender como é que funciona o motor, que teve que entender de peça, de não sei o que e tal, para você chegar na conclusão que tinha que montar a sua empresa, você se sentia apto para fazer isso. Mas você tinha conhecimento técnico também pela sua vivência e tal. Então, estabelecer essa diferença que era importante para mim, né? Agora, toda vez que a gente convida pessoas,
no final, eu pergunto o seguinte, escuta, quando você foi convidado, ou seja, quando pintou achando, não, vamos lá no Jurubebas, tal, o cara vai conversar com a gente lá sobre isso, tal, surgiu na sua mente alguma pergunta que você acha ou achava que deveria ser feita? Ó, seria importante se esse cara me perguntasse isso. No seu caso, Pedro, essa pergunta não foi feita? Não, eu acho que a nossa conversa hoje foi muito boa, esclareceu muita coisa, e a gente conseguiu mostrar grande parte desse desenvolvimento que a gente faz hoje na parte administrativa, e que eu fiz isso durante todos os anos, e reforço aquilo que você está dizendo, que é muito importante, porque hoje ser um bom profissional técnico não quer dizer que você vai ser um bom empresário, porque o empresário, você não tem que ser apenas técnico, você tem que conhecer de lei, você tem que conhecer, assim, os problemas hoje são muito, e te falo com extrema certeza isso, se você é um bom profissional, você consegue fazer aquilo que você quer fazer sendo um bom profissional. Não precisa ser se empresário. Você for, mas eu vou ser bom. Não, eu não posso ser bom. Eu tenho que ser o melhor. Aham. Aí Essa você é a visão. consegue fazer alguma coisa. Então seja melhor naquilo que você faz. E vou te dizer uma coisa, nada disso vem de graça. É assim, ó, eu nunca encontrei alguém que dissesse para mim, ó, a receita do sucesso é essa. Eu nunca encontrei essa pessoa, e sempre é um chute. Agora, uma coisa eu tenho certeza, trabalho e dedicação vão estar na receita. Com certeza. Né? Não é a receita, mas estão ali. Ó, sem trabalho e sem dedicação, a chance de você dar certo é zero. E trabalhando e se dedicando, não é certeza que você vai chegar lá. Não. Mas é fundamental, né? Porque os tropeços vêm. Com certeza. E você tem que agregar a persistência. Isso é certeza absoluta. Então, assim, é mais um item que você tem que colocar na cesta. Com certeza. Então, porque se você não tiver essa persistência em enfrentar sol, dia, chuva, noites e problemas, você vai encontrar gente de todo jeito. Seus filhos vão entender, seu filho principalmente, quer dizer, já entendeu, né? Agora eu entendo por que eu mandou eu lavar a peça. Exatamente. Certeza que ele já entendeu, né? Certeza. Martete, prazer enorme te conhecer. O prazer é meu. Saber que você não aceitou a aposentadoria como a maioria das pessoas imaginam que deve ser. Não, eu aposentei, não quero fazer mais nada. Cara, eu, por exemplo, se eu ficar sem fazer nada, eu enlouqueço, né? Então, assim, eu vou continuar fazendo, e eu já aprendi, eu já tenho experiência para entender que o que tem valor é o meu foco, né? O dinheiro é importante? O dinheiro é importante, mas eu já passei da fase de querer ficar rico, milionário. Essa conversa para mim não funciona. Então, assim, eu entendo você claramente, porque eu me vejo aí na sua condição, né, de ter me aprofundado nas coisas que eu achava importante e de ser uma ferramenta mesmo naquilo que eu faço e tal. Então, no seu caso, faltou alguma pergunta aqui? Não faltou pergunta, e temos temas para falar um ano. Certeza absoluta. Mas eu sempre insisto no seguinte: fui no médico, no cardiologista, o dia que conheci, me disse, não coma sal. No, está bom. O sal, durante a consulta me dice, no coma sal porque o sal es malo, todo o sodio que tennos na comida já é suficiente, não agregue tanto sal. Quando iba embora me dice, foi um prazer conhecê-lo, não coma sal. Eu falo o mesmo da segurança. Nós temos que entrar com a segurança e sair com segurança. Segurança é aviação. Eu insisto, temos que elevar o nível de segurança, elevar o sarrafo sempre, melhorar sempre. Sempre há oportunidade de melhorar em todo sentido. Isso é muito legal, dito por você, porque quem está assistindo esse podcast está pensando assim, rapaz, se esse cara, com toda essa experiência, está levando a segurança a esse nível, eu preciso mudar. Entendeu? Porque esse papo de, não, amanhã eu faço, não, daqui a pouco, não, aguenta mais umas horinhas aí e tal. Porque é o seguinte, tem um sujeito, um sanfoneiro, que já faleceu, um dos melhores, os mais talentosos do Brasil, né? E ele
não viajava de avião de jeito nenhum. Ele fazia shows pelo país inteiro, né? E ele dizia o seguinte: cara, qual que é o problema? O negócio é muito seguro e tal. Ele falou: não, claro, eu sei que a aviação é muito segura, tudo bem e tal, mas a oficina é aqui embaixo. Ou seja, e aí eu achava muito engraçado quando ele falava isso, porque ninguém convenceu ele a mudar. Ele faleceu, então ele tinha uma caminhonete, ele viajava no país inteiro para fazer os shows dele, mas de avião pode esquecer, entendeu? E aí você falando desse critério todo de segurança, dá pra gente perceber, né, a importância de tudo que você aprendeu na sua vida, né? Ou seja, a segurança estava lá, permanece lá e vai continuar lá até sempre, né? Ou seja, faz parte do seu discurso, faz parte de quem você é, porque você entende realmente o que ela representa na aviação, né? Então, isso é muito legal. Martelli, foi um prazer, viu? Obrigado por você ter vindo aqui, ter dispensado esse tempo para a gente entender um pouquinho a mais aqui de aviação, na parte que você é um expert. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor. Pedro, igualmente com você, acho que muita gente que está querendo entrar nessa aventura de ser empresário, né? Porque isso acontece toda hora, né? O cara é um excelente mecânico, fala: não, vou ter minha própria oficina. O outro é: Pedro, não, vou montar uma consultora. Vai. Então tá bom. Então, esteja preparado, porque o buraco é muito mais embaixo. Então, com certeza. Foi um prazer. Foi um prazer conhecer e participar aqui desse podcast. A gente conseguir dar um feedback aí para quem está querendo entrar no ramo ou fazer alguma coisa de ser um empreendedor. E principalmente para os seus clientes, né? Para aqueles que estavam ou que tinham algum tipo de preocupação do tipo: será que a Global vai continuar sendo o que era e tal? Hoje você deixou claro, muito claro, que o processo sucessório lá, que está acontecendo lá, é absolutamente profissional. Isso é muito bom. Isso é uma grande verdade, e é o que está sendo hoje, o que mais se cobra hoje dentro da empresa, é isso. Muito bem, então você que esteve acompanhando o nosso podcast até aqui, eu espero que você compartilhe, né, principalmente com aquelas pessoas que precisam entender duas coisas fundamentais hoje aqui, vou repetir. Primeiro, você pode ser uma baita de uma ferramenta e chegar aonde você quer sendo essa ferramenta, com muita dedicação e trabalho, ou você pode ser um criador de ferramentas e administrá-las, né? Que é o caso de ser empresário. São duas coisas muito diferentes. Então, você pode tomar a sua decisão. Cada uma delas tem um preço diferente, né? Mas agora você tem uma base, pelo menos uma pequena base, para se posicionar sobre isso. Então, se você gostou, compartilhe, né? Dê aí o seu like. E por hoje é só. Esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau. Jurubebas.